Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os LEDs. Os LEDs são um dos componentes que mais atrai a atenção dos iniciantes na eletrônica, justamente porque ele é um componente de efeito visual, né? Porém, a maioria dos iniciantes na eletrônica não conhece muito bem como funciona um LED, o que é preciso para fazer um LED acender, tá? E neste vídeo eu pretendo passar essas informações, são informações básicas, porém importantes para aqueles que estão dando o primeiro passo na eletrônica. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre os LEDs é o seguinte: veja esta imagem aqui. Isso aqui é um esquema elétrico onde você vê nos circuitos eletrônicos, né? Um LED em série tem um resistor que é ligado a uma bateria, ok? Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: sempre ao ligar um LED é obrigatório ter um resistor em série com o mesmo, porque senão ele tende a queimar, mesmo que a tensão que você ligue, mesmo que a fonte de tensão que você liga o LED seja a mesma, seja suportada pelo LED, que no caso aqui o LED vermelho suporta uma tensão de 1 volts, 1.9 volts, mesmo que fosse essa tensão, você precisaria de um resistor para limitar a corrente, porque os LEDs têm a seguinte característica: quando ligado sem um resistor em série, ele tende a corrente que passa pelos terminais dele tende a aumentar até que o mesmo seja queimado, né? Então é obrigatório o uso de um resistor em série, tá? E para cada valor de tensão há um valor do resistor. Então, se você já sabe que é preciso obrigatoriamente um resistor em série, agora precisa saber como calcular, como saber o valor do resistor que vai em série com o LED de acordo com a tensão no qual ele está ligado. A maioria dos circuitos, né, usam essa bateria de 9 volts por ser mais prático, né? Esse tipo de bateria tijolinho, coloca o LED, né? Liga o LED, um resistor, liga o LED e fica funcionando, ok? Mas precisamos saber o valor deste resistor. E é isso que a gente vai ver agora, como calcular o valor desse resistor. Para isso você precisa de algumas informações. Primeiro você precisa saber que cada tipo de LED, cada cor, para ser mais claro, tem uma tensão, tá? O LED branco ele precisa de 3.10 volts para acender. O LED verde precisa de 2.10 volts para acender. O amarelo de 2 volts. E o vermelho, que é esse aqui do exemplo, precisa de 1.9 volts para acender. E baseado nisso existe uma fórmula para você calcular o resistor que vai em série com o LED. Então, se você já sabe qual a tensão do LED que o LED precisa para acender, agora você precisa calcular o resistor. E esse R é igual a TF menos TL dividido por IL. Eu vou explicar o que é tudo isso aqui. TF seria a tensão da fonte. No caso aqui, a nossa bateria de 9 volts, ok? TL
é a tensão que o LED precisa para acender. No caso aqui, uma tensão de 1.9 volts, já que estamos usando um LED vermelho. E IL é a corrente que deve passar pelo LED, mas uma corrente limite para que ele não seja queimado, né? Para que essa corrente não seja uma corrente muito alta, para não queimar o LED. A maioria dos LEDs, ele trabalha com uma corrente máxima aí de 30 mA, tá? Então a maioria dos LEDs tem este limite aqui. Inclusive o nosso LED vermelho aí também trabalha dentro desse limite. Porém, nunca é aconselhável, nunca é aceitável você trabalhar com valores limite de um componente. Sempre trabalhe com um pouco a menos, exatamente para evitar a queima, evitar danificar o componente. Então, uma corrente que estaria na ordem de segurança seria 20 mA, tá? 20 miliamperes, ok? Então aqui você já sabe, temos aqui o tipo de LED que vamos usar, temos aqui a fórmula e temos aqui a corrente. Agora é só efetuar isso aqui. Agora vamos ver como é que fica este valor. Então, através da fórmula, a gente vai calcular, né, o valor desse resistor aqui, né? Já que ele está numa fonte de 9 volts. Tá. A fórmula diz o seguinte: TF, né, R é igual a TF, no caso aqui 9, que é a nossa bateria, menos a TL, que é a tensão do LED. O nosso LED aqui, como eu falei, é uma tensão de 1.9, então menos 1.9 vai dar igual 7,1, ok? E agora a corrente, né? Como eu falei, a corrente máxima aconselhável seria a corrente máxima nos datasheets dos LED de 30 miliamperes. Mas por segurança vamos usar uma corrente de 20 miliamperes. Então esse 7.1 será dividido por 20 miliamperes. Só que não podemos nessa fórmula colocar o 20, né? Temos que transformar esse 20 em amperes. Aqui está em 20 miliamperes, né? É uma unidade menor que o ampere, que o ampere. Então vamos transformar ele em ampere, que vai dar, seria, vamos ver, 0,02. Então aqui está 0,02 amperes, ok? Agora, clicando aqui vai dar, acho que fiz um errinho aqui. Vamos apagar e fazer de novo. Já sabemos que o cálculo aqui é 9 menos 1.9 dá igual a 7 dividido por 0,02 ampere, que vai dar 355 ohms, que é o valor do nosso resistor aqui. Porém, você não encontra no comércio um resistor de 355 ohms, no caso, né? 355 ohms. Você vai encontrar resistores de 330 ou 390. Acho que 330 está um bom valor. Então, podemos dizer que o valor desse resistor aqui, né, será de 330 ohms, ok?
Então vocês viram aí, né, que conseguimos saber o valor do resistor que vai em série com LED. Mas além de saber o resistor, é preciso saber identificar os terminais do LED, pois o LED é um componente polarizado, ou seja, tem um lado correto de você ligar a fonte, tem o pino positivo e tem o pino negativo. É preciso que você identifique esses pinos para que assim você evite de queimar o seu LED. E é isso que a gente vai ver agora, ok? Vamos ver como identificar os terminais de um LED. Existem 3 métodos, tá? O primeiro método, você observa os terminais do LED. Você observa que o terminal maior tem ou melhor, você observa que são 2 terminais e um é maior que o outro, né? O terminal maior é o terminal positivo, é onde você ligará a saída da fonte positiva, né? A saída positiva da fonte no terminal maior. E o menor será um negativo, é claro. Esse é o primeiro método. O segundo método é olhar no encapsulamento, na base do encapsulamento do LED. Você vai, se você olhar direito, vai observar um pequeno corte, que é conhecido como chanfro, na base do encapsulamento, tá? Aqui, ó, tá? Deixa eu ver mais. Ó, aqui tá. É como se alguém tivesse passado a faca na base e tirado um pedacinho do plástico do encapsulamento. Isso aqui é que chama, o pessoal costuma chamar de chanfro. O terminal que está abaixo, o terminal que está do lado deste chanfro, portanto isso aqui é o terminal negativo. Então, olhando o chanfro, você identifica o terminal negativo, né? Esse é negativo, portanto esse será o positivo. Isso é bom saber disso, porque às vezes você pega um LED já usado com os 2 terminais iguais, né? Aí fica difícil você saber. Se conhecer apenas um primeiro método, fica difícil você saber qual é o positivo ou negativo. Já esse segundo método não tem perigo, ok? É só olhar aqui no chanfro e você vai saber que o pino do chanfro é o negativo. Além desses 2, existe um outro terceiro método que eu vou mostrar para vocês. O terceiro método, você precisa olhar dentro do encapsulamento através do plástico e você vai ver as 2 pontas dos terminais. Observe que um dos terminais, ele tem um prolongamento. Vê aqui, ó, um prolongamento. Esse aqui é o terminal, tá? Esse aqui é o prolongamento dele. Faz lembrar a cabeça de um taco de golfe, não parece? Assim, ó, observe, ó. Então esse terminal que tem esse prolongamento aqui, que parece uma cabeça de um taco de golfe, é o terminal negativo, tá? Então, simples de identificar, né? Temos os 3 métodos. O pino maior, através dos terminais, o terminal maior é o positivo. Olhando o chanfro, o terminal ao lado do chanfro é o negativo. E também olhando dentro do encapsulamento, você verá que o terminal tem um prolongamento, né? E o terminal que tem esse prolongamento é o negativo. Fácil, né? Então, espero ter contribuído aí para os iniciantes, né? Melhorar aí o seu conhecimento. Se vocês gostaram do vídeo, clique em OK.
Assim vocês estarão incentivando a criação de novos vídeos. Tanto clique em OK como se inscrevam no canal, né? Isso é um incentivo, ok? Então, até o próximo vídeo.